De ter medo ou desinteresse pelo livro de Apocalipse. É através desse profundo e impactante livro que entendemos o comportamento das igrejas que vivemos hoje e o que Jesus falou abertamente sobre elas a João, um dos 12 apóstolos. De modo geral, existem dois fatores que contribuem para que muitas pessoas deixem de estudar o livro de Apocalipse. O primeiro fator é a ideia de que ele é um livro selado e que trata de coisas encobertas. Mas a palavra Apocalipse é composta por duas partes. Apo, que significa dentro para fora, e kalupsis, que significa a cobertura, o véu. Portanto, apocalipsis significa tirar o véu ou descobrir o que estava oculto. No livro de Apocalipse, Deus quer revelar a nós os seus planos e propósitos. Quer contar à sua igreja como será a volta de Jesus em glória. Mas ainda assim, muitos rejeitam o livro e o segundo fator que contribui para essa rejeição do livro de Apocalipse é a ideia de que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia, em caos. Apocalipse tornou-se sinônimo de tragédia, mas não será assim para você que vai descobrir muitas coisas nesse nosso episódio da série Pare e Pense. Como falamos no episódio 1 dessa série, na verdade o Apocalipse fala da pessoa de Jesus, fala do plano vitorioso e triunfante de Cristo junto com a sua igreja. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, mas em Apocalipse é o Pai quem revela Jesus. Deus revela Jesus, o noivo da igreja, como Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não é rouca, mas é voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de prego, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Essa riqueza de detalhes contrapõe o Cristo crucificado que muitas igrejas expõem. E você quer saber o porquê de forma simples e rápida? O objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela de tempo para o fim, mas para nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta, porque ele viveu se esvaziando da sua própria glória. Mas na segunda vinda, a sua glória será autoevidente. O livro de Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o triunfo do mal, mas a retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabendo disso, vamos falar agora sobre o temido juízo de Deus e para quem ele revelou primeiro e por quê. Chegou o momento tão aguardado de falarmos sobre as 7 igrejas presentes no livro de Apocalipse. E fique por aqui, que você vai se surpreender com as semelhanças delas com os dias de hoje. Antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. Por isso, Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas antes de mostrá-la ao mundo. E o motivo disso você descobre agora. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. A igreja ocupa o centro da sua atenção. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção. Há muitos males que atacam a igreja, a noiva de Cristo. O esfriamento, a perseguição, a heresia, a imoralidade, a presunção, a apatia, antigamente e atualmente. Vamos ver isso agora. A igreja de Éfeso era ortodoxa, trabalhadora,
fiel nas provas, mas perdera a sua capacidade de amar a Jesus. Ela era como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Pérgamo. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo os seus da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de Deus Deus, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Tiatira. A igreja de Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhara no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo sonda e conhece, e os pés semelhantes ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. Sardes. A igreja de Sardes tinha uma reputação de uma igreja viva, mas estava morta. Além disso, havia gente no CTI espiritual. Para a igreja de Sardes, que tinha uma fama de ser uma igreja viva, mas estava morta, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, o único poder de dar a vida a uma igreja morta. A igreja de Filadélfia. Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ela tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. A igreja de Laodiceia. Laodiceia considerava-se rica, abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre, miserável. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante, fidedigno, no meio de tantas mudanças. Percebeu quantas semelhanças vivemos nos dias de hoje? E por isso, o livro de Apocalipse destaca uma parte importante a toda a igreja do passado, de hoje e do futuro, o ouvido. Jesus conclui a sua mensagem à igreja de Esmirna, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja mencionada tem a necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. Não olhe para o sofrimento, mas olhe para a recompensa. A promessa de Jesus é clara: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Você consegue começar a enxergar o livro de Apocalipse dessa maneira? Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Você quer começar a enxergar o livro de Apocalipse dessa maneira? E percebê-lo como um alento na sua caminhada cristã? É isso que vamos fazer nesta série Pare e Pense sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma verdadeira obra que nos deixa ricos em conhecimento e nos ensina a esperar pelo inevitável, o fim deste mundo. Então, fique conosco, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo e ativa o sininho, pois no próximo vídeo vamos destacar as igrejas mencionadas nesse livro e o que elas representavam, e você vai ficar pasmo com os detalhes e semelhanças com o nosso tempo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!